Seguindo o módulo de transfusão de hemocomponentes, agora a gente vai falar sobre indicação de transfusão de plaqueta. Meu nome é Avelina da Costa Azevedo, sou médica hematologista do Núcleo de Hematologia e Hemoterapia e responsável técnica pela agência transfusional. Então, a gente vai dar uma visão geral do que é a plaqueta e qual a função dela no organismo. E logo em seguida falar das indicações de fato de transfusão. Então, as plaquetas, elas não são células inteiras, elas são fragmentos celulares encontrados no sangue periférico, são derivados do megacariócito, que são células multinucleadas presentes na medula óssea. A produção diária de plaqueta é em média de 15 a 45 mil. E a sua vida média é de 7 a 10 dias na circulação. O nível da trombopoetina, que é o estimulador da produção de plaqueta, aumenta conforme o número de plaqueta na circulação ou diminui de acordo com essa necessidade, né, da produção maior ou menor de plaqueta na circulação. A contagem normal de plaqueta na circulação é de 150 a 450 mil, mas alguns laboratórios já consideram 130. Então, entre 130 e 150, a gente já considera uma contagem normal de plaqueta. E qual a função de plaqueta no sangue em geral? Ela é responsável pela hemostasia primária, ou seja, pela parada inicial do sangramento, e ela vai funcionar logo após a lesão do endotélio vascular, levando à agregação plaquetária, formando o tampão plaquetário, que é o trombo plaquetário. Após isso, vai ter deposição de fibrina nesse trombo plaquetário e segue a coagulação geral. Mas ela é responsável pelo aumento, principalmente pelo início da parada do sangramento. Essa é um esquema mostrando que a gente vai ter a produção na plaqueta, geralmente a stem cell é a célula que vai desencadear várias outras células também, tanto o eritrócito como o leucócito, e também vai se diferenciar em megacariócito, levando à produção de plaqueta. Essa é uma imagem que a gente está vendo como a visualização dessa plaqueta no sangue periférico, quando a gente vê uma lâmina de sangue periférico. Porque é sempre interessante para o hematologista observar o sangue periférico quando você tem uma plaquetopenia, né? Pode ser várias causas da plaquetopenia, a gente não vai entrar nas causas principais nessa aula, mas é importante olhar. E é dessa forma que a gente vê a plaqueta no sangue periférico. E aqui a gente já vai falar um pouquinho, vocês já ouviram falar também de como são obtidas essas plaquetas, porque a gente tem dois tipos de plaqueta, a plaqueta randômica e a plaqueta férese. A plaqueta randômica, ela é obtida a partir da doação do sangue total, e o conteúdo dela é de em torno de 5,5 vezes 10 a 10 plaquetas em cada plaqueta randômica. O volume aproximado é de 40 a 70 ml, e a dose, para se fazer o cálculo, é 1 unidade para cada 10 quilos de peso do paciente. A plaqueta férese, ela é obtida através de um processo automatizado de centrifugação, onde se retira só a plaqueta. O volume aproximado dela é de 200 ml, e o conteúdo mínimo é de 3,5 vezes 10 a 11. Então, a gente viu que na randômica era 10 a 10, então o conteúdo de plaqueta em cada ml de plaqueta férese é maior. E ela vai corresponder, de uma forma geral, de 6 a 7 unidades de plaqueta randômica. E, geralmente, nesse processo, ela já é leucorreduzida. Essa é uma máquina, né, de plaqueta férese, é feito por centrifugação, plasma e hemácia para o receptor, e se retira só a plaqueta. Então, qual é a vantagem? O volume maior de plaqueta por cada hemocomponente, né, por cada bolsa, e o doador pode doar mais vezes.
a indicação de transfusão de plaqueta. A gente vai falar de uma forma geral, depois a gente vai falar dos casos especiais, né? Então, quero deixar bem atento que, de uma forma geral, como a gente viu com a função de plaqueta, é relacionada principalmente ao tampão plaquetário, à parada de sangramento inicial, ali naquela lesão vascular. A indicação de plaqueta também vai estar relacionada à função. Então, pacientes com sangramento ativo, associado à plaqueta baixa de fato, né, a trombocitopenia, ou a um defeito funcional da plaqueta. Basicamente, as indicações de transfusão vão estar associadas às plaquetopenias desencadeadas por falência medular, paciente que tem doenças hematológicas, oncohematológicas, mielodisplasias, e que eles não estão produzindo, né, essa plaqueta. Raramente tem uma indicação na reposição de plaqueta por destruição periférica, que são os casos de PTI, ou nas alterações congênitas da função plaquetária, exceto se esses pacientes tiverem com sangramento ativo com risco, né, risco mesmo à vida do paciente. O tempo de infusão da plaqueta, geralmente a transfusão é bem rápida, aproximadamente em 30 minutos, em pacientes adultos ou pediátricos, e ele não deve exceder uma velocidade média de 20 a 30 ml por quilo-hora, em pacientes pediátricos principalmente. O paciente adulto, ele aguenta uma infusão maior, porque o volume não é tão grande. A dose em adulto é 1 unidade de concentrado de plaqueta randômica para cada 10 quilos de peso, ou 1 unidade de plaqueta férese. Mesmo que o paciente tenha um peso acima de 80 quilos, normalmente uma plaqueta férese é suficiente. Crianças com menos de 10 quilos, a gente preconiza fazer a dose por ml, e não por 1 unidade para cada 10 quilos, né? Porque ele vai ter menos de 10 quilos, então vai ser 5 a 10 ml por quilo de peso. A avaliação da resposta, quando indicada, ela deve ser feita através da nova contagem de plaqueta, 1 hora após a transfusão. Então, fazer mais próximo, se quiser ver a resposta. Mas não precisa fazer uma nova dosagem toda vez que transfunde plaqueta, porque a resposta vai ser a parada do sangramento. Então, o que é mais importante nessa avaliação é a resposta clínica. Continuando nas indicações, então, paciente com sangramento ativo e com plaquetopenia. Se o paciente estiver com sangramento com outras causas, vai se corrigir a causa base, né? Mas se tiver associada a plaqueta baixa, a gente transfunde a plaqueta para auxiliar na parada desse sangramento. Aí já vem um pouquinho dos casos especiais, né? Se, de uma forma geral, o paciente que não tem nenhuma comorbidade, nada, 50 mil. É um valor que a gente considera no sangramento ativo para transfundir plaqueta. Nos pacientes com sangramento do sistema nervoso central ou sangramento ocular oftalmológico, aí a gente considera uma contagem de plaqueta menor que 100 mil. Por quê? Porque sangramento do sistema nervoso central e sangramento oftalmológico vão levar a uma sequela muito maior do paciente, se a gente não corrigir prontamente. E as indicações, petequias ou equimoses em grande quantidade, número muito disseminado, que paciente com PTI, com pequenos sangramentos, não é importante a gente observar só esses sangramentos cutâneo mucoso. Mas em pacientes que têm plaquetopenia, que está com muito sangramento cutâneo mucoso, sobretudo em mucosa oral, epistaxe, então a gente tem que observar já um risco de ele ter um sangramento maior. Então, também é importante avaliar esses sangramentos, mesmo que sejam cutâneo mucosos. Sangramento decorrente de trauma ou procedimento invasivo, está indicado. Nas disfunções congênitas, que aí já são os casos mais raros, né? Trombastenia de Glanzmann, deficiência congênita da glicoproteína 2B3A, síndrome de Bernard-Solier, síndrome de plaqueta cinza, a gente vai ter plaqueta baixa, normalmente. Então, a gente não vai transfundir por conta da contagem de plaqueta, porque muitas vezes também a plaqueta até está normal, mas tem uma disfunção dessa plaqueta. A gente vai transfundir
se o paciente for para algum procedimento cirúrgico, ou se por algum motivo ele está tendo um sangramento ativo. Mas antes de usar a plaqueta, nesses pacientes com deficiências congênitas, a gente tenta o antifibrinolítico. Muitos deles respondem ao uso de antifibrinolítico, inicialmente. Então, se o paciente for para uma cirurgia, um procedimento cirúrgico que tenha risco maior de sangramento, a gente vai fazer uma transfusão profilática nesse paciente para preparar para a cirurgia. É imediatamente antes do procedimento também. E se tiver sangramento ativo, né, por qualquer motivo, tentar o uso do antifibrinolítico associado ou até mesmo antes. Sangramento e alteração da função de plaqueta, por essas plaquetopenias congênitas documentadas, né, normalmente o paciente já tem esse diagnóstico, a transfusão está indicada se houver sangramento, independente da contagem de plaqueta. Porque esse paciente, ele tem uma contagem de plaqueta normal, mas não funciona direito. A gente vai falar um pouquinho mais dos casos especiais, então, cirurgias cardíacas e oftalmológicas entram em casos especiais, onde a gente tem que ter uma contagem plaquetária maior, né? E aqui a gente está falando já de pacientes que tinham contagem de plaquetas normais, mas que vão para a cirurgia cardíaca e vão ficar expostos à circulação extracorpórea, Então, um tempo de circulação maior que 90 a 120 minutos, geralmente esse tempo prolongado de circulação extracorpórea já leva uma ativação plaquetária com disfunção da mesma. Então, ela vai estar sendo ativada e vai levar à disfunção, né, dessa função dessa plaqueta, à medida que vai passando por essa circulação extracorpórea. Então, isso pode levar a sangramento por disfunção. Geralmente são sangramentos difusos, né, são detectados ali pelo cirurgião, pelo anestesista, e mesmo com montagem de plaqueta maior que 50 mil, já se deve pedir uma transfusão de plaqueta. Porque a plaqueta, mesmo com esse nível, ele vai estar com disfunção, por conta do tempo exposto de circulação extracorpórea. Nos pacientes dialíticos, eles têm outros fatores para ter essa disfunção de plaqueta. A uremia, ela vai levar a uma disfunção plaquetária por interferência dessa interação plaqueta-vaso, que é essa interação da plaqueta com o vaso que vai iniciar o tampão plaquetário, como a gente viu lá no início. Então, nesses pacientes com a uremia muito acentuada, que ainda não foi iniciado a diálise, né, pacientes geralmente urêmicos, as transfusões de plaqueta contraindicada, né, se tiver sangramento, essa indicação, vão ser realizadas logo após o procedimento dialítico. Ou se estiver sangrando, vai ter que fazer imediatamente. Mas, se possível, fazer após o procedimento, porque a máquina de diálise também pode levar a uma disfunção dessa plaqueta. E a gente geralmente não faz durante a diálise, evite-se, né? Não é totalmente contraindicado, né? Mas deve ser feito, de preferência, após o procedimento dialítico. Na transfusão maciça, paciente que em grandes traumas, né? Que tem troca de volemia. Então, na transfusão maciça, com troca de 2 ou mais volemias, recomenda-se a transfusão de plaqueta se essa contagem também começar a baixar e cair abaixo de 50 mil, mesmo sem sangramento. E se abaixo de 100 mil, na presença de alguma alteração do sangramento, alteração da hemostasia associada, nos traumas múltiplos e de sistema nervoso central, a gente considera 100 mil. Né, no paciente em geral, 50 mil, porque já está tendo uma diluição por conta da transfusão maciça. E essa plaquetopenia divulsional também pode levar a sangramentos difusos. Na coagulação intravascular disseminada, normalmente não se recomenda a transfusão profilática, mas se o paciente estiver com sangramento ativo, após a reposição de fatores de coagulação, do plasma, aí também pode se pedir a plaqueta, objetivando manter uma contagem superior a 20 mil. Então, mesmo no cenário de CIVD, se essa plaqueta tiver entre 20 e 50 mil e não tiver sangramento, não está indicado a transfusão profilática. Mas se já está se repondo o fator de coagulação, se está repondo plasma fresco, já se fez CRIO no paciente que tem fibrinogênio baixo,
e o paciente continua com sangramento, também tem indicação de fazer, porque tem sangramento ativo após a reposição dos fatores de coagulação, ou mesmo sem sangramento, se ele tiver contagem menor que 20 mil. E se tiver contagem menor que 20 mil sem sangramento, não está indicado transfusão profilática. Só para deixar claro. Nas plaquetopenias imunes, a transfusão está restrita a sangramentos graves, que vão colocar em risco a vida do paciente. A terapêutica específica são outras, né, medicamentosa mesmo, altas doses de corticoide, uso de imunoglobulina, alguns pacientes usam imunossupressores, rituximab. O tratamento não é transfusão de plaqueta de forma alguma, a não ser que o paciente esteja com risco de sangramento grave, sangramento que leve a risco orgânico, né? Que o paciente pode ter alguma sequela relacionada àquele sangramento. Então, a gente transfunde para evitar isso. Mas, de uma forma geral, o paciente consegue 5 mil, às vezes até 3 mil plaquetas, sem sangramento. Importante. A dengue hemorrágica, né? Ano passado a gente teve quadros graves de dengue aqui no DF. Então, é importante parar um pouquinho, pensar um pouco sobre a dengue hemorrágica. O que acontece na dengue? É a produção de anticorpos que, dirigidos contra a proteína viral, vai apresentar uma reação cruzada com os antígenos plaquetários. Então, na prática, essa plaquetopenia, ela vai se comportar como uma PTI, como uma plaquetopenia imune. Outros casos também, a leptospirose, a rickettsiose, que são menos comuns, né? O que a gente vê de uma forma bem comum é a dengue. E a gente tem no DF já um protocolo transfusional, então pode seguir o protocolo da SES, está bem orientado em relação à dengue hemorrágica, e a transfusão na dengue hemorrágica vai ser de plaqueta, vai ser somente esse sangramento persistente não controlado. Não controlado é após corrigir os fatores de coagulação e do choque, então o paciente tem que ser tratado. Fator de coagulação vai fazer plasma se tiver o INR alargado, porque aí a gente, né, entra no contexto mesmo da dengue hemorrágica. Como a gente está falando de dengue hemorrágica, a gente está falando de sangramento. Então, se o paciente tiver sangramento ativo, aí sim, após a correção de outros fatores de coagulação, a correção do choque com a hidratação adequada, a gente pode pedir a transfusão de plaqueta se o paciente continuar em sangramento com plaquetopenia severa, mas sempre observar toda a correção dos fatores de risco associados, né, à dengue hemorrágica. Então, só transfundir após essas correções. Não deixar uma coisa de rotina, né? Não é rotina a transfusão de plaqueta na dengue hemorrágica. Transfusão de plaqueta não é recomendada se paciente com plaquetopenia, esse sangramento mesmo em plaquetopenias severas. Então, é bem importante deixar isso bem marcado, né? Transfusão de plaqueta só no contexto de sangramento ativo após correções adequadas, necessárias. As contraindicações na púrpura trombocitopênica trombótica, na PTT, não é a primeira linha de tratamento, é a plasmaférese terapêutica, então precisa ter um diagnóstico claro, né? Se é PTT, se é PTI, tanto na PTT como na PTI não está indicada transfusão profilática de plaqueta, só por conta da contagem plaquetária. Trombocitopenia induzida por heparina também não está indicado, tem que suspender a heparina, que é a causa base da trombocitopenia. Nesses casos, mais uma vez a gente bate na mesma tecla, apenas se tiver sangramento que coloque em risco a vida do paciente. Também não é porque tem esse quadro e que está com sangramento grave que a gente não vai transfundir de jeito nenhum. Então, nem 8, nem 80, né? Mas sempre está observando clinicamente o paciente. A transfusão profilática de plaqueta, de uma forma geral, não existe um número mágico, a gente tem que estar reavaliando o paciente, vendo o quadro clínico, as comorbidades associadas, mas de uma forma geral, a gente transfunde plaqueta profilática no paciente que tem menos de 10 mil plaquetas.
né? Se tiver outros fatores de risco, quais são os fatores de risco? Febre persistente, o uso de alguns antibióticos, eles podem interferir nessa plaqueta, então, às vezes, paciente com febre, uso de anfotericina, essa transfusão profilática de plaqueta a gente faz abaixo de 20 mil. De uma forma geral, se o paciente não tem fatores de risco, a transfusão profilática vai ser uma contagem abaixo de 10 mil. Contagem plaquetária inferior a 20 mil, como já adiantei, na presença de fatores de risco associados a maior risco de sangramento. Tumores sólidos podem ter maior risco de sangramento quando submetido a quimioterapia ou radioterapia associada à necrose do tumor, sendo indicada a transfusão de plaqueta nesses pacientes também abaixo de 20 mil. Os fatores agravantes, que são aqueles fatores de risco que já tinha adiantado um pouquinho, que a gente vai usar 20 mil como nível para a transfusão profilática, é febre maior que 38 graus, presença de petequias, equimose, gengivorragia. Então, apesar de ser sangramento cutâneo mucoso menor, se tiver em maior quantidade, a gente também considera para deixar essa contagem profilática de 20 mil. Doença do estritos versus hospedeiro, no paciente submetido a transplante, também é 20 mil. Se o paciente tiver esplenomegalia, porque ele vai estar sequestrando essa plaqueta circulante. As medicações, alguns antibióticos e antifúngicos, né, podem consumir essa plaqueta, interferir nesse consumo de plaqueta. A hiperleucocitose, pacientes com hiperleucocitose, a gente considera até uma transfusão profilática para manter essa plaqueta acima de 30 mil, principalmente nos pacientes com leucemia promielocítica aguda, que são leucemias que sangram muito, principalmente no diagnóstico inicial. Então, na LMA, M3, no diagnóstico inicial, a gente tenta manter essa plaqueta entre 30 e 50 mil. Às vezes até usa um valor maior, de 50 mil, porque são condições que aumentam muito o risco de sangramento importante, inclusive no sistema nervoso central. Aqui a gente está falando dos pacientes oncohematológicos, né, que é o contexto maior de transfusão de plaqueta na prática clínica de verdade. Os pacientes que vão ser submetidos a procedimentos cirúrgicos ou invasivos e que já têm plaqueta baixa, né, por hepatopatia, por outros quadros, mas vão se submeter a procedimento cirúrgico, a regra geral é 50 mil para a maioria dos casos, para a maioria dos procedimentos cirúrgicos é segura essa contagem de plaqueta, mas para procedimentos neurocirúrgicos e oftalmológicos, a gente tem que manter uma contagem de plaqueta maior que 100 mil. Na cirurgia cardíaca com bypass, que é a circulação extracorpórea, inicialmente vai ter uma queda de plaqueta pela diluição com as soluções de preenchimento do sistema de extracorpórea, e essa plaquetopenia disfuncional normalmente não é tão importante, e ela tende a estabilizar logo em seguida. Com o aumento da duração do procedimento, como a gente falou, acima de 90, 120 minutos, a função plaquetária ela vai começar a deteriorar. Não é só a diluição, mas aí também vai ter uma deteriorização da função plaquetária. Então, nesses casos, a recomendação é a avaliação quanto ao uso do antifibrinolítico, né, no paciente que estava em uso de antiagregante plaquetário, nos pacientes com reoperações coronarianas e procedimento de válvulas com procedimentos combinados, que geralmente vão levar maior tempo de exposição extracorpórea mesmo, maior tempo cirúrgico. No intraoperatório, vai se observar a presença de sangramento microvascular, aquele sangramento ali difuso no leito cirúrgico. Então, quando o cirurgião observa isso, o anestesista, como eles já estão acostumados com essas cirurgias de grande porte, de longa duração, eles já pedem plaqueta, porque o gatilho nesses casos é de 100 mil, porque você vai ter uma disfunção dessa plaqueta, né? Então, geralmente, esse gatilho de 100 mil é eficaz para cirurgias não complicadas e com a perfusão de até 2 horas, né? Se o paciente tiver sangramento difuso, sem uma causa cirúrgica, né, ali não tem nenhuma lesão vascular, a perfusão maior que 2 horas, a transfusão de plaqueta pode ser benéfica, mesmo com contagem maior que 100 mil. Ah, tá sangrando e não tem uma alteração,
um quadro que justifique ali de lesão de órgão, lesão vascular, então ele deve estar fazendo uma disfunção plaquetária. Então, nesse caso, se pensa até numa transfusão com mais que 100 mil de contagem de plaqueta. Voltando a lembrar que a gente está falando de cirurgia cardíaca, de grande porte, com um tempo maior de perfusão. As transfusões terapêuticas, né? Sempre, nesses pacientes também, uma contagem tem que ser maior que 40 mil. Na profilática, a contagem desejada maior que 25 mil, a gente está falando geralmente no pós-operatório, né? Se o paciente, né, a recomendação da tipagem de plaqueta, a gente pode fazer não isogrupo, mas se foi necessário fazer uma RHD negativa, RHD positiva em pacientes que eram RHD negativo, do sexo feminino com menos de 45 anos, que são pacientes em idade fértil, se essa plaqueta foi não isogrupo do RHD, a gente deve fazer um PAI antes, para ver se a paciente é anti-D negativa, e nesse caso administrar a imunoglobulina anti-D, né, para que a gente evite que essa paciente produza um anti-D, que possa ter alguma complicação em gestações posteriores. Essa administração deve ser feita até 72 horas após a transfusão, geralmente é 300 microgramas subcutâneo, e depende da quantidade infundida, mas só no contexto de ou recém-nascidos do sexo feminino, que normalmente em recém-nascido a gente sempre prioriza RHD compatível. Como eu tinha falado, nas crianças RHD negativo, se for feminina, as plaquetas administradas sempre a gente vai priorizar C isogrupo, C negativa, mas se a paciente, por algum motivo, falta de concentrado de plaqueta RHD negativo, tomar uma plaqueta positiva, também deve-se pesquisar os anticorpos irregulares anti-D antes, e se for negativo, administrar a gama-globulina anti-D em até 72 horas após a transfusão. Obrigada pelo convite, por poder participar desse projeto,